Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Contato Direto. Hoje está em destaque a reportagem sobre o incêndio na região Santiago Norte que deixou rastros de destruição. A tragédia culminou com 9 vítimas mortais, entre as quais 8 militares que estavam em missão de serviço para apoiar no combate às chamas e um técnico do Parque Natural de Serra Malagueta que faleceu na sequência da queda durante o combate ao incêndio. Um incêndio que deixou rastros de destruição. Pessoas morreram e vegetações foram afetadas. Sábado, 1 de abril, um dia trágico para Cabo Verde. Tudo começou pela manhã por volta das 10 horas, quando um homem terá supostamente colocado fogo para afugentar abelhas na região da Serra Malagueta, na Ilha de Santiago. O fogo saiu do controlo do indivíduo e, pouco a pouco, as chamas foram se alastrando para o desespero da população. Foram 3 dias de incêndios que se alastraram-se para as zonas de Curral de Asno, Locotano, Pedra Comprida, Curral Velho, Monte Vermelho, Ponta de Achada, Figueira das Naus e Fundura. Por precaução, várias famílias foram evacuadas, sendo 10 na localidade da Figueira das Naus e 1 na localidade da Serra Malagueta. Os moradores relatam que passaram por momentos de sufoco porque foram surpreendidos pelas chamas. Nós logo que não houve aquele incêndio, que alguém estava no trabalho, para fazer que chamada, me tinha limado lá na beira aquele incêndio, me disse, logo que me disse, de vez para tinha limado, me embaco e eu não consegui parar aquele incêndio. Quando eu não consegui, me tinha a vaca, me tinha a cabra, tinha bicheiro, bem larga. Logo quando que larga minha bicheiro, com vaca, vai para um caminho, quando que vai encontra com aquele incêndio, tá subi, volta caminho. Quando eu não consegui volta caminho, quando que bem subi bastante, enchente não consegui subir com o limara, vaca bem bicheiro já tá na chão. Então se eu lá aquele bicheiro, o bicheiro que também deixa lá. Logo incêndio que era naquele bicheiro. Bicheiro queima, deixa lá. Então se para mim para a casa, lume também atrás. Gente tudo tá chamando para voltar caminho, mas incêndio está atrás. Sim, momento esse sufoco, e mesmo dentro dele tá combate para pegar na casa. Bom, se tu não se mora mais para baixo naquele conselho de Tarrafal. Pode ser conselho Samara, mas para baixo que conselho Tarrafal. Estive no momento que lume pega lá na casa própria, que tem uns patos de espinheira, assim, pega, fica com enxada na mão, tá fazendo cavação que para lume passa. Lá nas casas pode ter uns montes em cima da ascensão, e estrada que corta assim. Se cara aquele, chama, vira, tá sube aquilo aqui, que leva para casa. Felizmente nunca tinha paia, que é monte paia na beira da casa, que não põe na chomba lá. Se um chama para que aquele paia lá, e corre risco de pegar na casa própria. Lá na nós, lume incêndio, ali de baixo que não morava, não gosta de nos morar lá, beira a estrada, mas lume sube, tique lá na nós. A nós não fica na meio de lume circulado. Frontado, que só Deus que sabe. Na sequência do incêndio, pelo menos 9 pessoas morreram, sendo 8 num acidente de aviação e 1 durante o combate ao incêndio. Uma das vítimas mortais era técnico do Parque Natural da Serra Malagueta. Sofreu no sábado, dia 1 de abril, uma grave queda quando apoiava no combate aos incêndios, tendo sido evacuado de imediato para os serviços centrais da saúde na cidade da Praia. Gabi, como era conhecido, teve um acidente nas primeiras horas dos incêndios. Escorregou num local perigoso, teve que ser socorrido, mas dada a gravidade, não resistiu e acabou por falecer. Triste, este senhor contou-nos que trabalhava junto com o técnico da Serra Malagueta. Primeiro, meu nome é Honorato Garcia.
A mim está morrendo licenciada a Malagueta. Eu pego trabalho assim na Guarda Florestal na 2020 de abril de 2000, que entra a guarda. Mas o senhor que faleceu ali, ele ainda trabalha em nosso traço, mas ele trabalha com o parque. É a primeira vez que houve um incêndio daquela promoção ali que acontece na Serra, bem para aquela outra zona? Não, e na Serra que aconteceu primeiro é aquele que aconteceu ainda assim. Mas eu não estou triste para morrer, e nosso colega, eu não estou um bocadinho triste. Para morrer aquele incêndio ali, que mora um monte de alguém assim, que mora aquele senhor ali, que mora a tropa, por ser desincêndio. E você acredita também para morrer aquele calor que põe lume a lastra ainda mais? A temperatura que faz é que lume anda aqui assim. Temperatura com fresco de vento. Já leva lume monte cal. Anda aqui. E sube ponta alçada, diz ali, até a Capela Figueira da Nas, vai ali, vai Roberto das Pratas e sube Montinho que está Roberto das Pratas. Vai Milho Branco de Tarrafal. Militares da 3ª Região Militar também estiveram envolvidos no combate às chamas, mas nem todos conseguiram terminar a missão. Pelo menos 8 soldados morreram quando seguiam em missão de serviço para a Serra Malagueta combater o fogo. Um fim trágico para esses heróis da pátria que comoveu o país, a diáspora cabo-verdiana e particularmente os moradores dessa região que presenciaram o ocorrido. A normal significa para que aquele jovem disseram que os militantes que morrem que não ficam madruidos. Porque os jovens morreram, ele mais morreu. A mim fica sem passo, em evitá-lo, o próprio não fica lá debaixo, tudo que é mato e eu nunca consigo encontrar casa. Porque tu está longe, a não está doendo, está cansado. Como tudo que as tropas que vêm para bem durar, não salva nas cabeças que a pele se vira, não fica madruido ainda. Que lume que pega, porque o que filho parir é bem molino. Mas nada fosse nunca tem, para morrer é bem molino, que as pedras se viram outra vez de nós. Outra vez de nós que pedras se viram, mas Deus está dando bom salvamento. Porque a nós, com tudo que os colegas que não têm, que de trabalho que ia morrer, com o que é bem que ia morrer, para não falar não, mas não está sabe, nunca está. Mas nós temos que confortar, porque Deus não é a visita, tem que receber. Ao falar sobre a tragédia, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Cabo Verde avançou que, por razões ainda não apuradas, a viatura que transportava 31 militares embateu e acabou por capotar na tarde de domingo, 2 de abril, provocando a morte imediata a 5 operacionais. 2 militares acabariam por morrer na unidade de saúde do Tarrafal e 1 na unidade de Santiago Norte, além de 23 feridos, sendo que 8 dos quais foram internados no Hospital da Praia, tendo o diretor clínico avançado no dia 3 de abril que os soldados estavam fora de perigo. Procedimentos administrativos e de investigação das causas do acidente se encontram já em curso, visando clarificar todas as circunstâncias em que ocorreu o acidente. Os militares vítimas do acidente são cidadãos que, no cumprimento do seu dever cívico e patriótico, perderam a vida em pleno cumprimento das missões às Forças Armadas cometidas e fazendo jus à ratificação do juramento solene, pelo que são dignos de todo o reconhecimento e suas memórias serão honradas. Desse acidente de viação resultaram 8 óbitos, sendo 1 sargento, 1 primeiro cabo, 3 segundos cabos e 3 soldados. Desses óbitos, 5 ocorreram no local, 2 no Hospital do Tarrafal e 1 no Hospital Regional de Santiago Norte. António Duarte garantiu também que o condutor, uma das vítimas mortais, era um militar experiente e que a viatura entregue às Forças Armadas em 2021 estava preparada para fazer a projeção de forças no terreno. Acrescentou que para o combate a este incêndio já tinham sido mobilizados 36 militares no sábado, dia 1 de abril,
e que as conclusões à investigação sobre este acidente deverão ser conhecidas nos próximos dias. Um dia depois do acidente, as Forças Armadas de Cabo Verde divulgaram a identidade das vítimas, como passo a citar: Sargento Arlindo de Brito, da Tarrafal de Santiago; primeiro cabo Ailton Semedo Freire, de Santa Cruz, mas que residia na cidade da Praia; segundo cabo Hernânio do Rosário, de São Vicente, mas que residia em Chão de Matias, na Ilha do Sal; segundo cabo Igor Júnior Delgado Costa, de São Vicente; segundo cabo Moisés da Cruz Santos, de Santo Antão; soldado Cleiton Rocha, de São Vicente; soldado Gilmário Melo, de Santo Antão; e soldado Humberto Rocha, de São Vicente. A ministra da Defesa Nacional lamentou a morte desses jovens que perderam a vida numa missão. Em primeiro lugar, eu queria expressar o profundo pesar e a imensa tristeza que nós estamos a vivenciar decorrente desse acidente, através do qual veio a triste notícia das vidas, das tantas vidas que nós perdemos, o que nós lamentamos profundamente. Em segundo lugar, para expressar as nossas condolências à família e prestar-lhes todo aquilo que era a nossa solidariedade, dizendo que conseguimos imaginar a dor das famílias e principalmente tendo em atenção que estes jovens perderam a vida no cumprimento de uma missão. Essas vidas, e nós, é com profunda tristeza que nós dizemos que perderam a vida ao serviço do país, no cumprimento das suas missões, e há de ficar sempre para as Forças Armadas, para o Ministério da Defesa, para o país de Cabo Verde, a bravura desses jovens. E dizer que todo o apoio psicológico está sendo oferecido, seja a nível aqui do hospital, seja a nível das Forças Armadas, e também prestar, obviamente, os nossos sentimentos aos companheiros desses militares, às Forças Armadas e a todos que com eles no dia a dia lidavam. É uma tragédia e estamos profundamente tristes. Os militares vítimas mortais pertenciam às ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal e Santiago. Os corpos dos militares das outras ilhas foram transladados. Em todas estas ilhas, milhares de pessoas prestaram uma última homenagem às vítimas. Já estamos de volta. Mais uma vez, boa noite. Dados apontam que cerca de 200 hectares de terreno foram consumidos pelas chamas na sequência do incêndio que deflagrou várias localidades do interior de Santiago. A tragédia levantou mais uma vez o alerta para a necessidade de prevenir as queimadas, uma prática frequente verificada em várias regiões do país. Cabo Verde esteve por 2 dias de luto. Um decreto do governo em memória às vítimas mortais provocadas na sequência do incêndio. O primeiro-ministro, em nome do governo de Cabo Verde, manifestou total solidariedade aos familiares e às Forças Armadas de Cabo Verde. Ora, em primeiro lugar, eu gostaria de endereçar pêsames, sentimentos às famílias enlutadas, dos militares e do colaborador do Ministério da Agricultura. Eu gostaria de centrar-me na bravura daqueles que estiveram na frente, militares, agentes da Proteção Civil, bombeiros, também alguns civis, e bravura nas condições que nós temos de fazer um bom combate. Depois de endereçar também uma palavra também de reconhecimento de todo o trabalho realizado e desejar melhoras àqueles que estão internados, que estão em situação de recuperação, e desejar uma boa recuperação. Quem também expressou a sua consternação, mostrando preocupação com o incêndio, foi o Presidente da República. No interior de Santiago é uma situação difícil, complicado, não tem que
bem analisa com cuidado para não saber o que é que acontece, qual que é a causa desse incêndio, e para não poder tomar medidas preventivas e para que hoje se não reduzir acontecimentos e fenómenos dessa natureza. José Maria Neves exprimiu igualmente a sua solidariedade aos familiares das vítimas mortais. Gossili manifesta a nossa solidariedade para que a família envolvida, para o município de Santa Catarina, apresenta nossos pêsames à família de aqueles militares que perdem vida na procura proteger pessoas e deseja que rapidamente que esse que está ferido recupera para nunca ter mais danos e mais perdas humanas resultantes dessa grande calamidade que acontece. Então, um abraço de solidariedade e nos espera que junto nos consiga superar esse momento mais difícil e nos previne para que coisas dessa natureza que acontece. O chefe de Estado saudou os ingentes esforços feitos para debelar este incêndio de proporções trágicas para a realidade cabo-verdiana e apelou para o sentido de união de toda a nação para a solidariedade que se impõe. Pelas redes sociais, pessoas de todos os cantos do país e também na diáspora cabo-verdiana endereçaram mensagens de solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas. Para além disso, foram mais além, questionando as causas do acidente e criticaram a falta de meios para combater o incêndio. Foram 3 dias de intenso combate ao incêndio de grandes proporções que, segundo as autoridades, contou com um considerável corpo operacional de 122 bombeiros, 66 militares, 40 efetivos da Polícia Nacional de Santiago Norte e 24 elementos da Cruz Vermelha, para além do apoio da população. A Proteção Civil já tinha dado como instinto o incêndio que deflagrou a região norte de Santiago, quando o drone da nossa equipa de reportagem avistou um reacendimento num local de difícil acesso. A partir do momento que não recebe alerta de nós, não reorganiza meios que é para não bem fazer fácil para não evitar que aquele incêndio ali chegue na localidade naquelas habitações de Ribeira das Pratas. Segundo Amaro Varela, a condição climática dificultou o trabalho dos bombeiros. O incêndio destruiu alguns currais, pocilgas e cabeças de gado e afetou fortemente a biodiversidade no local, a destacar plantas endémicas e locais de nidificação de aves endémicas e protegidas, e deixou os moradores sem pastos para os animais. A minha nunca fica com nenhum fita de palha. A minha tinha caça de palha, mas já cá queima muco. Caça e queima, cura de caneiro e queima. A mim nada nunca fica com de limária. A mim nem caça que ainda por palha, nem cura ali que ainda por limária. Nem palha para entrar para limária porque já cá queima muco nunca fica com nenhum fita de palha para limária. Já fica saquedo, o único se jura tem não dano porque a nós não fica afrontado. Cá atrapalha, que fica bom nunca. Nem para longe, nem para perto. Pelo menos se fica longe, nunca importa atrás, por não querer não limar. Porque nós, o único condição de vir aqui no tempo, é não limar porque não tem nada para ganhar. Nós gostamos ali, enquanto se situa já demorar no Quibano, mês de agosto, que lá nunca te passa com a criação. Assim, eu primeiro expectativa que não tem que lançar, é criadores de agora assim, mas o espaço que perde ali foi muito grande perda para nós. Licencião, fichão ali, já parte tem fichão, outro lugar queima cima está próprio, outros queima partes, mas outros queima cima está.
alguém outro queima e casa de palha, sim, mas está. Casa de palha e casa própria que é de telhado, queima sim, mas está. Queima com palha e cultura dentro de sim, mas está. Não há mais o governo por ajudar na Serra Malagueta, a não ser por acaso de que se alimentarem não tem o que espaço para animal, não está mesmo de ajudar. Ao fazer o balanço do incêndio, a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina avançou que a área ardida está estimada em 200 hectares e falou do alerta sobre o incêndio. Antes de mais, gostaria de dirigir algumas palavras às famílias marcadas pela dor que perderam os seus entes queridos no incêndio que deflagrou no último sábado no Parque Natural de Serra da Malagueta. Aos familiares dos 8 militares falecidos quando se dirigiam para o local do incêndio para prestar ajuda, queremos apresentar as nossas mais sentidas condolências em nome da Câmara Municipal de Santa Catarina. Em particular, à família do nosso querido concidadão santacatarinense, o monitor ambiental Gabriel Estevão Tavares, mais conhecido por Gabi. Quanto aos factos, importa referir o seguinte. O alerta do incêndio foi dado às 10h30 do último sábado, 1 de abril, e as primeiras equipas constituídas por bombeiros municipais de Santa Catarina e Tarrafal chegaram ao local meia hora depois, ou seja, 11h30. Uma hora depois, peço desculpas. O número total de operacionais envolvidos foi de 289 pessoas, entre os quais técnicos do Serviço Nacional de Proteção Civil e bombeiros, agentes da Proteção Civil, nomeadamente bombeiros municipais de toda a Ilha de Santiago, com exceção de Ribeira Grande de Santiago, Forças Armadas, Cruz Vermelha, Polícia Nacional e Polícia Judiciária. No total de meios operacionais envolvidos, destacam-se 50 viaturas, entre as quais veículos pesados e ligeiros de combate a incêndio, ambulâncias, veículos da Polícia Nacional, veículos de apoio logístico, autotanques e viaturas particulares. Explicou que a operação de combate ao incêndio no Parque Natural de Serra Malagueta foi perturbada pela ocorrência de mais 2 incêndios. Recebemos um alerta para um incêndio na zona de Nhagar, nomeadamente em Leiria, onde tivemos que enviar os bombeiros num veículo pesado de combate a incêndios. Deste fogo resultou um ferido, que é funcionário da Câmara Municipal de Santa Catarina, que tentava salvar os seus animais. E registaram-se perda de animais, mais concretamente bovinos, galinhas e um número determinado de patos e suínos que ainda estamos por apurar a quantidade. Em maio, a tanta tristeza, surgiu também a solidariedade. A população também juntou com as demais entidades no combate ao incêndio. Aí eu devia de me apanhar a casa, me para outro caminho. Quando me lembro da minha casa, me tinha um pai na cutela da minha casa, quando me aquele pai a cassini, aquele outro pai que tinha cendi, a minha abre tanque, não vaza água na chão, não vaza, não continua a pagar, não paga até tanto. Também, várias pessoas solidarizaram com a causa e fizeram doação de produtos alimentares para ajudar aqueles que incansavelmente lutavam para apagar o fogo. Na sequência dos danos e perdas de vidas humanas, na terça-feira, 4 de abril, foi aprovada em Conselho de Ministros a atribuição de pensões aos familiares dos 8 militares que morreram no acidente de aviação ocorrido no domingo, enquanto apoiavam o combate ao incêndio na Serra Malagueta, na Ilha de Santiago. Lê-se na resolução que o Ministério das Finanças fica autorizada a fazer a transferência de dotações orçamentais para garantir o reforço de verbas necessárias para o pagamento nos termos da Lei das Pensões de Preço de Sangue aos herdeiros hábeis dos 8 militares vítimas mortais do acidente de aviação. Também o Governo aprovou 35 milhões de escudos para medidas de recuperação do incêndio que deflagrou a região da Serra Malagueta.
O incêndio, que destruiu cerca de 200 hectares de terreno, deixou um alerta para o país para a necessidade de apostar mais na prevenção e no reforço da capacidade para o combate a incêndios, conforme defendeu o presidente da Associação para a Defesa do Ambiente. Aproveitamos a ocasião para chamar a atenção para a necessidade de termos um plano de prevenção com os meios técnicos e financeiros para ajudar na prevenção, como eu dizia, para combater os fogos florestais, não só a floresta, os homens, os animais, e também ajudar na prevenção, como dizíamos anteriormente. Aqui, aproximando-se também à época das sementeiras, nós chamamos também a atenção para evitar de forma a ajudar a resolver esse problema, porque nós temos o problema das queimadas, evitar as queimadas, porque isso cria um problema. Segundo Januário Nascimento, o trabalho da sensibilização das pessoas na área da educação ambiental deve continuar no sentido de ajudar a prevenir essas questões e defende também sinergia entre diferentes instituições. Também trabalha no sentido de haver a sinergia entre as diferentes instituições que atuam nas áreas protegidas. Agora, o que é que nós podemos fazer nesse momento? Pensamos de interesse continuar a trabalhar com o governo, as câmaras municipais e as associações comunitárias para substituir as árvores que já estão velhas, apostar na limpeza da floresta e substituir muitas dessas árvores para outras novas e continuar, apesar de tudo, continuar com a plantação de árvores para ajudar a nossa floresta. Nesse processo de preservação e prevenção, a mudança do comportamento das pessoas é fundamental. Januário Nascimento chamou igualmente a atenção para a regulamentação da lei florestal. Lembrou que já existe uma lei do Código Florestal, mas que necessita de ser regulamentada para que este setor possa funcionar da melhor forma. Vale ressaltar que dias depois da tragédia de Serra Malagueta, o suposto autor do incêndio voltou a atear fogo no mesmo local onde teria cometido o crime de incêndio florestal. O pior só não aconteceu porque as autoridades souberam da ocorrência a tempo. A informação foi avançada à imprensa pelo delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente do Tarrafal de Santiago após apresentar queixa na esquadra policial da Santa Catarina. Este responsável diz esperar que as autoridades policiais e judiciais tomem medidas contra este homem que, segundo as autoridades, supostamente sofre de doença mental.